E essa exortação aqui de Paulo no livro de Efésios, exatamente sobre isso, né? Para evitar esta ira, né? Exatamente. Vamos voltar para o texto? E vós, pais. Interessante que na sua tradução tem esse acraseado, o meu não tem. Não tem. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. A pergunta é, que ira seria essa? Entende? Porque não faz sentido a criança não ficar chateada com os pais. Sempre ficará. E é normal, porque a gente está falando de carne humana. A gente está falando de natureza caída. Adãozinho está manifestado ali desde o dia que nasceu. Nasceu mais um Adão. Que os pais precisam estar atentos de que existe uma natureza caída. Essa natureza caída precisa de conserto, precisa de norte. Precisa de, literalmente... Reparos. E qual é o parâmetro? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A alma. Os pais precisam estar munidos da lei do Senhor para restaurar a alma dos filhos, por meio dela. Obviamente, estando eles mesmos em processo de restauração. Ou já restaurados, né? Ou já restaurados. Ou já restaurados. É um círculo, né? Ele é ininterrupto. Ele é ininterrupto. Você vai passando de pai para filho, de mãe para filho. E isso vai... A tendência seria dar continuidade. Mas, pastor, pare para pensar. O povo de Israel no Egito, o povo hebreu no Egito, escravo, aquela história de Moisés no Êxodo, ela é muito angustiante, porque aquela repetição abusada de Faraó, a repetição abusada, mentira abusada, reiterada. Se eu não me engano, na 8ª praga, Faraó estava já no limite. Ele vira para Moisés e Arão e fala assim: basta, chega, podem ir adorar. Vai lá adorar o seu Deus no deserto. Moisés, conforme tu dizes, faremos. Epa, pera. Quem vai? Quem vai? Nós, iremos todos. Iremos nós, nossos filhos, nosso gado. Todo mundo vai. Aí Faraó fala: entendi. E você acha que eu vou permitir isso? Se vocês forem com todo mundo, vocês não voltam. Aí Moisés replica: não, mas se a gente adorar aqui, não seremos nós apedrejados porque nós somos abominação para vocês? Vamos todos. Se Faraó, na tipologia bíblica, representa Satanás, o Senhor está nos dizendo que em algum momento, meu irmão, Faraó diz para os pais: podem ir, mas seus filhos me pertencem. E a nossa palavra para o diabo, para Satanás, o nosso adversário, é: não. Não. Eles são meus. São meus os filhos, são meus o gado, a propriedade, o gado casa, é meu, o filho é meu. É tudo meu. E foi dado pelo Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Possessão minha. Se é meu, eu levo, responsabilidade minha e vai comigo. Mas tá indo para onde, meu querido? Eu tô indo pro deserto. Egito é melhor. Tem pepino, tem alho, tem melão, tem melancia, tem carne. À vontade. Tem um lugar que de vez em quando o rio Nilo, na sua enchente, ele pega aquela areia que não tinha nenhum nutriente, de repente ele vai e traz todo aquele nutriente do rio Nilo, de repente a gente tem um lugar para plantar e colher. Rapaz, você vai para quê, rapaz? Aqui é bom. E o povo de Israel, os hebreus, ficavam no delta do Nilo, na pontinha, na região de Gozém ali. É a pontinha do Nilo, é o ponto mais fértil que tem da região. Então, estamos deixando tudo isso aqui e estamos indo embora para o deserto. É insano pensar nisso. Mas a direção do Senhor para a gente é sempre... Meu irmão, a vida cristã nunca vai ser fácil. O irmão Griffith Thomas disse que a vida cristã não é difícil. É impossível. Ela é impossível. Graças a Deus, pela graça que Ele nos dá. Isso para tudo. E só torna possível se Ele estiver em nós. Amém. Pronto. Para fazer através de nós. Ele no começo, Ele no meio, Ele no fim. Dele, por Ele, todas as coisas, disse Paulo. Mas
Se a gente simplesmente ouve o que Faraó está dizendo e a gente deixa o barco correr, os nossos filhos, a gente está dizendo que pertencem a Satanás? Não. Não. Senhor, me deu meu filho. Até que o Senhor mesmo tome. Até que o Senhor mesmo tome. Não você. Exatamente. Satanás não tem essa autoridade nesse direito. Mas lembre, irmão, quando Moisés tocou no assunto dentro do Egito, dizendo, olha, vim libertar o povo, a primeira ação de Faraó foi quem ele pensa que ele é. Ele é louco. Faz o seguinte, diga ao povo que esse povo tá mente vazia, oficina do diabo, né? O povo deve estar sem ter o que fazer. Agora eles vão ter que pegar a palha. Não é só fazer o tijolo. É barro, palha para fazer tijolo e manter a mesma meta diária. Quando a gente decide, meu irmão, por tomar as rédeas daquilo que o Senhor pediu para que nós fizéssemos, Satanás aumenta a nossa demanda. Sempre. Para ocupar, para trazer sempre um ativismo dentro, não da vontade de Deus, mas da vontade do mundo, da vontade daquele que muitas vezes está influenciando a família. E a gente começa a desejar coisas que não tinha necessidade de desejar. O tempo está passando e o que a gente costuma ouvir é pastores que começaram seus ministérios muito bem, mas começaram a vislumbrar coisas altíssimas, perderam seus filhos, perderam seus casamentos, mas a congregação tá crescendo. Falharam na sua principal tarefa. E essa vai ser cobrada no tribunal de Cristo. Edificar a sua casa. A sua própria casa. Tá. Por quê? Não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. É o Senhor quem fala para nós de maneira direta esse texto. Eu não consigo trazer outra explicação para esse texto, senão o que está dito. Não ambicionar coisas altivas. Aí eu falo especificamente no âmbito do ganho, do capital, do capitalismo que está inserido na nossa sociedade. O que é? Você quer ganhar quanto? Quanto é que você tem na conta? Quanto é que você tem para garantir o futuro? Irmão, repare que eu não estou falando aqui que a gente não tem que se preocupar. Ainda mais como pai, a gente tem que se preocupar. É função paterna. Mas isso não pode ocupar o nosso coração a tal ponto de nós perdermos de vista o nosso Senhor. Olhar firmemente para Ele que é o provedor. No momento em que nós desviarmos o nosso olhar para a nossa família e direcionar a nossa família para o Senhor, certamente Mamon vai estar instalado no nosso coração. Perfeito. Porque diz que não pode servir a dois senhores. Se você ou há de servir a um e desprezar o outro, ou há de amar um e odiar o outro. Não se pode servir a dois senhores. Se Mamon estiver instalado, você vai deixar de servir ao Senhor. Vai deixar de amar o Senhor. Então são duas características. A questão do servir e a questão do amar. Se eu amo o Senhor, Mamon não está instalado no meu coração. Mas se eu tiver o Mamon instalado no meu coração, o reino dele, o trono dele, aí as riquezas, os prazeres, o ganho será o seu maior objetivo, o seu maior alvo. Mas aí, aquele que é sábio vai ler e entender. Se o meu coração está inclinado para as coisas deste mundo, Mamon está abraçado com você. Dorme e acorda com você. Deus tem misericórdia. E o pior que é, irmão. Mas eu queria, nesse tempo que nós estamos aqui, pastor Leonardo, qual seria 3 conselhos que você daria para os pais hoje, no contexto, para que eles possam cumprir o seu papel como bom pai dentro do contexto da família? Repito, nada que seja mais óbvio. Não tem nenhum segredo, vamos dizer, para a gente fazer o que o Senhor quer que a gente faça. É chover no molhado. Tudo se inicia em primeiro lugar, da nossa relação com o Senhor. Em primeiro lugar. Então, pai, mãe, busque o Senhor individualmente. A nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida piedosa com o Senhor. Eu me lembro que uma vez, numa discussão que eu tive com minha esposa, chateado, tinha que sair para poder ir em uma outra cidade, fui acompanhado com 2 irmãos.
Compartilhei com eles a discussão que eu tive com minha esposa. Falei, minha esposa não entendeu, um absurdo e tal e tal. E eu tinha razão, por incrível que pareça. Depois ela veio admitir. E eu cheio de razão, cheio enfim, cheio de convicções pessoais. E esse irmão virou para No tribunal você que tava com a toga. Eu tava. Todinho. E já tava tudo certo. E esse irmão me desmontou quando ele falou assim: amado, quando a Bíblia fala que nossas esposas devem se submeter a nós, é porque a Bíblia está pressupondo que nós estamos representando Cristo. Ela viu Cristo em você. Então, se eu, na minha vida individual, não manifesto Cristo, que é o primeiro conselho é: busque o Senhor. Porque se eu não manifesto Cristo, nada vai funcionar dentro de casa. Nada. Obviamente que a consequência imediata depois disso é: quantos pais e quantas mães já pararam para refletir se eles de fato amam a paternidade e a maternidade? Vão ao Senhor e perguntam assim: eu amo a paternidade? E aí eu falo, pastor, com muita misericórdia no coração, porque eu sou suspeito para falar. Eu sou filho de um pai e de uma mãe maravilhosos. Minha mãe faleceu em março do ano passado. E o enterro de minha mãe foi mais uma celebração e uma festa de alegria, porque morreu uma santa no Senhor. E como foi bom ver que eu tinha tantos irmãos postiços, porque minha mãe era chamada de mãe por todo mundo. Eu tive o desejo de ser pai pela primeira vez, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Quando eu vi meu pai exortando meu irmão no banco da frente do carro. Eu achei aquela cena bonita. Meu pai exortando meu irmão, dando uma bronca nele. Eu vi tanto carinho, tanto amor naquela cena que eu desejei ser pai. Só que eu sou fruto disso. Mas não é a maioria dos nossos irmãos. Quantos de nossos irmãos vêm de lares completamente devastados, destruídos? Como que eu vou amar a paternidade se minha experiência primeira foi negativa? Eu digo, busque o Senhor. Pode ser que seu pai não tenha sido um bom pai, sua mãe pode não ter sido uma boa mãe. Mas há um pai perfeito que te chamou de filho quando você era inimigo. E te chamou para ser membro do seu próprio corpo. Ser resgatado das trevas e foi incluído em si. Eu conheço um irmão que não amava a paternidade. E ele fez: Senhor, meu pai foi um monstro. Mas eu tenho filhos hoje. Eu preciso que o Senhor me ensine a amar meus filhos. A jornada está sendo de muita aventura para ele, justamente nesses dias em que nós estamos vivendo. Ele aprendeu a amar seus filhos. Ele aprendeu a olhar como referência não o pai, mas o Senhor.